Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Digital Autos. Pessoal, começando aqui mais um teste da semana com o Hyundai HB20 na versão Platinum. Na avaliação completa a gente vai falar de todos os detalhes desse que é um dos hatches compactos mais vendidos do mercado brasileiro, mas hoje o foco aqui são as assistências à condução. Isso significa que a gente vai testar, por exemplo, o centralizador de faixa que esse carro possui, também sensor de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro, a frenagem automática de emergência, enfim, a gente vai falar de todos os recursos de assistência à condução desse carro, que são vários inclusive, ele é bem completo nesse sentido, para a gente entender se o HB20 ele consegue ou não, digamos que dirigir sozinho. E como sempre, antes de ir lá para a estrada, vamos conferir algumas configurações de assistências à condução aqui do Hyundai HB20. Quando a gente vem aqui no painel de instrumentos, que a Hyundai diz ter 10 polegadas, mas a tela mesmo é pequenininha, deve ter em torno de 4 mais ou menos. Primeiro a gente tem essa tela aqui onde fala, por exemplo, da permanência em faixa e tudo mais, e quando a gente segura aqui o OK, a gente pode entrar nas assistências ao motorista. E aqui você tem então o volume dos alertas, você pode deixar alto, médio ou baixo. Embaixo você tem o alerta de atenção ao motorista, que aí você pode, por exemplo, colocar aquele alerta de partida do veículo à frente, que a gente vai explicar para vocês. Aqui, segurança ao conduzir, você pode colocar a segurança dianteira, que no caso é a frenagem automática, e você muda aqui a prontidão do sistema, você pode deixar no normal ou para ele agir um pouco mais tarde, caso você ache que ele está entrando em ação muito sem necessidade. Segurança na faixa, no caso é o sistema de permanência com correção automática. Segurança nos pontos cegos, ou seja, o sensor de ponto cego, o alerta de saída segura também, que seria o alerta de abertura de porta, e aqui volta. Tem também segurança ao estacionar, que você pode ligar ou desligar o alerta de tráfego cruzado traseiro. É basicamente isso, porque quando a gente vem aqui, por exemplo, nas configurações de luzes, a gente encontra somente aqui, ó, a assistência ao farol alto, que seria o farol alto automático, mas não tem outras sensibilidades, por exemplo, para o centralizador de faixa ou para o sistema de permanência em faixa. Agora que vocês já viram essas questões, vamos lá para a estrada conferir como que o HB20 se comporta na prática. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, vou começar falando sobre a frenagem automática de emergência. Lembro vocês que o alerta em si, o manual diz que ele funciona entre 10 e 180 km por hora ou entre 10 e 60 no caso de pedestres e ciclistas. Agora, a frenagem em si, diz o manual que funciona entre 10 e 60 km por hora para todos os tipos. Então, seja então um carro, caminhão, uma moto, um ciclista, um pedestre, alguma coisa assim. Porém, eu acho uma velocidade muito baixa, para ser sincero. Somente até 60 km por hora ele efetuar a frenagem automática, eu acho que na prática não é assim. Então estamos aqui acima dos 60, eu vou acelerar em relação ao carro da frente para que a gente possa pelo menos ver o alerta. Pode ser que ele acabe até fornecendo uma frenagem, digamos que adicional, em relação àquela que eu fiz, por entender que dessa forma é mais seguro, né, para evitar uma colisão. Lembrando também que esse tipo de recurso nem sempre consegue evitar completamente os riscos. Esse barulho que vocês ouviram é de um outro sistema que daqui a pouco eu falo, tá, pessoal? Mas muitas vezes o que ele consegue é mitigar a colisão, ou seja, vamos supor que você vai bater a 120 km por hora, ele acione então os freios de forma automática e consiga reduzir essa velocidade para 80 km por hora. Assim você consegue correr um risco bem menor do que em velocidades mais altas. Vamos pegar esse HB20 aqui mesmo, ó, vamos acelerar mais forte contra ele e vamos ver o que acontece, ó. Vocês viram, né? Ele já alertou ali pra gente de uma forma bem visível, inclusive no painel de instrumentos, e também o alerta sonoro. Não vou repetir muitas vezes esse teste por questões de segurança, mas vamos fazer de novo em relação aqui ao HB20, ó. Vou acelerar um pouco mais suave dessa vez, mas vou deixar ele aproximar mais, ó. Perceberam, né? E agora, sinceramente, a impressão que eu tenho é que realmente ele aplicou uma frenagem um pouquinho mais forte do que aquela que eu havia colocado, digamos que de forma manual. Então, ao que me parece, a frenagem funciona assim acima dos 60, ao contrário do que o manual diz pra gente. Vai entender, né? Ressalto também que quando o sistema para completamente o carro, ele vai manter o veículo parado durante 2 segundos e depois liberar os freios. Então fique atento porque ele vai voltar a andar sozinho. Vamos falar agora sobre o sistema de permanência em faixa,
Lembrando vocês que ele funciona entre 60 e 200 km por hora, mas ele consegue manter até os 55. Então passou dos 60 ele ativa, se você diminuir até os 55 ele consegue manter, abaixo disso ele vai desligar e aí depois só vai ativar acima dos 60. O mesmo funciona para a velocidade máxima, né? De 200 ele consegue manter ali até 210 km por hora. Bom, o sistema está ativado, como vocês podem ver. Eu vou deixar ele sair aqui sozinho da faixa, ó. Vamos ver, ó. Repararam? Ele já pediu aqui para a gente manter as mãos no volante e já fez uma correção, inclusive. Vamos deixar sair aqui para a esquerda, ó. De novo, ó. Agora ele apareceu um alerta até vermelho ali no painel pedindo para manter as mãos. Fez o alerta sonoro também e corrigiu no volante. Vamos ver aqui onde a gente tem uma curvinha mais forte, ó. Correção muito boa novamente. Realmente funcionou muito bem, ó. Mais uma vez, ó. Agora vamos ver o que ele faz se eu não colocar as mãos no volante. Até o momento ele ainda está apitando. Reportado radar à frente. O Waze atrapalhando aqui a gente. Ele ainda está mantendo, está funcionando. Continua apitando também. E... ó, até o momento ele está funcionando, vamos ver. Olha, ele fica bastante tempo, mesmo que eu não coloque as mãos, ó. Caramba! Realmente, ó, parece que ele não desliga, ele fica somente alertando. Já tô aqui, calma, filho. E agora? Para de alertar. Agora ele entendeu. Parece que ele só fica alertando mesmo. Vocês viram que ficou bastante tempo sem as mãos no volante e ele não desligou o sistema. Agora, se você quiser desligar de forma manual, você pode segurar aqui o botão de centralização, onde ele vai desativar a permanência em faixa. Se você der só um toque, ele vai ativar a centralização, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, ó. Ele funciona muito bem porque ele não deixa o carro realmente sair da faixa, também não fica comendo faixa à toa e ele não é assim muito intrusivo. Tem muitos carros, principalmente os da Stellantis, que ele corrige de forma muito brusca ali no volante, então ele fica naquele zigue-zague infinito. Corrige daqui, aí acaba saindo para a esquerda, aí corrige de lá, acaba saindo para a direita. E aí você fica, parece que você tá bêbado assim na faixa. Aqui no HB20 não, ele funciona de forma bastante suave e faz a correção somente do que é necessário de fato. Antes de falar aqui da centralização de faixa, eu quero lembrar que a gente tem aqui o piloto automático convencional. Infelizmente não é adaptativo, não tem um ACC, mas pelo menos quando você segura aqui, você troca entre o controle de cruzeiro, né, o piloto automático, ou o limitador de velocidade. Então pelo menos ele tem essas duas funções. Agora, falando sobre a centralização, a única coisa que o manual especifica pra gente é que ela funciona abaixo de 200 km por hora, ou seja, uma boa faixa ali de velocidade. A gente ativa por esse botão aqui que eu acabei de falar para vocês. Acabei de ativar, apareceu um volante ali no painel, só que ele ainda está cinza. Significa que ele não reconheceu as faixas da via até este presente momento. Vocês viram ali atrás a correção de faixa, né? A permanência em faixa, que ele corrige quando você está saindo dela. Aqui não, aqui a função dele é, digamos que praticamente dirigir sozinho, e a gente vai ver se ele consegue de fato fazer isso, né? Ó, detectou aqui as faixas, mesmo tendo faixa de moto, vamos ver como que ele se comporta. Até o momento fazendo bem, lógico que ele vai pedir as mãos do volante daqui a pouquinho, e eu vou colocar as mãos no volante para que ele não fique apitando aqui pra gente. Fez a curva muito bem, mesmo com a faixa de moto, só que essa aqui é uma curva mais pronunciada. Vamos ver se ele vai conseguir fazer bem ou não, ó. Até o momento fazendo bem, vou só encostar a mão aqui para ele entender que eu tô aqui. Ó, ali ele perdeu um pouquinho a detecção das faixas, né? Então ele tinha sumido ali a parte cinza do painel, mostrando que a faixa foi detectada. E é normal, principalmente no dia de hoje, que a gente tem bastante sol aqui na lente da câmera, porque é baseado aqui, ó. Aqui eles perderam um pouquinho também, por dois motivos. Primeiro que a faixa aqui ela fica bem mais alargada, então às vezes ele tem uma dificuldade de detectar a faixa em si, né, as linhas de rodagem, e também por conta da faixa de moto, ó. Vocês viram que eu soltei aqui, ele começou a invadir ali para a direita? Por quê?
Ó, de novo, ó, se eu deixar ele vai pra lá. Os carros não estão acostumados com esse tipo de faixa, que ela é bem menor do que aquela tradicional. Aqui, por exemplo, ele vai acabar detectando essa primeira faixa da faixa de moto como se fosse a última. Então ele vai andar aqui em cima dela, ó. Tá vendo? Ele vai comer essa primeira faixa e aí você vai acabar derrubando o motoqueiro. E eu não recomendo que você faça isso em São Paulo, senão eles vão te caçar até o fim da sua vida. Então vamos inclusive cair aqui para a direita para a gente ver se, pelo menos fora da faixa de moto, ele consegue funcionar bem. Como o manual diz que funciona até os 200, ele também funciona em baixas velocidades. Ele acabou de detectar as faixas. Antes de eu mesmo me interromper, eu estava dizendo que esses sistemas são baseados por essa câmera atrás do para-brisas. Em dias de bastante sol como hoje, você tem um certo ofuscamento da lente da câmera. Então, assim como atrapalha a sua visão, você não consegue enxergar nitidamente, muitas vezes atrapalha a câmera também. E aí ele acaba perdendo a detecção das faixas, e aí, lógico, a centralização não vai funcionar. Mas vocês viram, né? Até agora funcionou super bem. E pelo menos quando a gente estava aqui do lado direito, mesmo com a faixa de moto, ele conseguiu funcionar bem. Ali na frente a gente volta para lá para testar isso de novo. Tudo bem que aqui é praticamente uma reta, mas é interessante a gente ver ele centralizando. Porque mesmo na reta, o carro vai acabar saindo um pouquinho ali para as laterais, porque a gente tem uma leve inclinação. Então ainda assim é legal ver que ele consegue manter de fato centralizado e fazer um ajuste mais fino no volante. Ele acabou de dar uma mexidinha bem de leve aqui, que vocês provavelmente nem perceberam. Agora, todas as frenagens aqui eu que estou fazendo, porque esse carro não tem ACC, tá? É só a centralização. O que eu gostei aqui no HB20 é o seguinte: muitos carros, eles obrigam você a usar o ACC junto com a centralização, você não pode usar ela de forma separada. Como aqui não tem o ACC, pelo menos você pode controlar aqui a velocidade enquanto ele te ajuda a centralizar na faixa. Então, por um lado, até positivo, digamos assim, né? Mas convenhamos que um ACC seria muito bem-vindo. Mantendo ainda muito bem. Vamos pegar umas curvinhas mais fortes para testar, mas até agora funcionou de fato muito bem. Percebam aqui que estávamos, né, na verdade, a menos de 20 km por hora e ele continua centralizando muito bem, isso é bem legal. Ó, agora ele se perdeu, tá? Provavelmente ali por conta do grande reflexo do sol aqui na lente, que tá até me atrapalhando, para ser sincero. Por isso que você sempre tem que ficar atento e não deixar o carro dirigir completamente sozinho. Mas como eu estava dizendo, tem carro, por exemplo, os da Honda, que são consideravelmente mais caros, às vezes até 100 mil reais mais caros, que só funciona a centralização a partir de 72 km por hora, ou seja, mais para a estrada. Aqui não funciona mesmo na cidade. Vou aproveitar aqui que a gente parou no trânsito para citar o preço para vocês, que é sempre um ponto muito importante. Esse carro nessa versão Platinum, que é mais completa, na linha 2026, custa R$ 130.590. Na avaliação completa a gente vai falar se vale a pena ou não. Não dá para dizer que é um carro barato, mas a gente vai comparar com seus concorrentes também para ver se o preço faz sentido ou não. E lembrando que ele perdeu o sobrenome Safety que tinha nas linhas anteriores. Acho que durou um ano só, para ser sincero. Acho que foi só na linha 2025 que ele tinha esse sobrenome para a versão Platinum. Vou aproveitar também essa parte aqui onde tem um trânsito mais intenso para a gente falar que esse carro tem um alerta de partida do veículo à frente, que eu particularmente acho um sistema bem legal, ainda mais que ele não tem o ACC. Geralmente isso está integrado com o piloto automático adaptativo. Vocês viram ele desligar o motor aqui pelo start-stop, legal que você consegue virar o volante, inclusive, mesmo que ele não ligue a motorização, ele ainda continua leve, isso é bem bacana. E essa função que eu comentei para vocês é a seguinte: o trânsito que vai começar a andar, eu vou ficar parado de propósito, ó. O veículo da frente está acelerando, ele apareceu um alerta aqui no painel e deu também um alerta sonoro. Então é muito legal porque você não fica bobeando à toa no trânsito. Agora nós estamos em um trecho rodoviário e eu quero analisar para vocês o centralizador de faixa em altas velocidades. A gente viu que na cidade ele já funciona bem, embora ele tenha se perdido ali, provavelmente por conta do sol muito forte ali na câmera, estava atrapalhando até a minha visão. Aqui eu acho que está um pouco mais ameno, vamos ver como que ele se comporta. Mesmo nas retas, ó, a gente vê uma centralização bastante precisa, ele consegue mudar pouco o curso ali do volante, não fica aquele jogo para lá e para cá o tempo todo. Ó, já detectou novamente. Vamos ver se essa curva aqui da frente ele vai conseguir fazer de forma, digamos que autônoma.
É uma curva não muito fechada, mas ela tem um ângulo, digamos que considerável. Até porque a gente está em uma velocidade mais alta e quanto maior a velocidade, mais difícil fica de você fazer a curva, né? Fez até o momento muito bem. Ele está pedindo as mãos no volante, mas vamos deixar terminar a curva. Ó, fez com maestria, tá? Realmente, para um carro desse valor, como eu disse, 130, 131 mil reais, nessa categoria de hatches compactos, eu achei que o sistema funciona muito bem. Vamos conferir agora nessa curva aqui da frente, ó. Vou colocar a mão só para ele detectar. Vamos ver, ó, mesmo com bastante sol ele tá conseguindo detectar as faixas tranquilamente, não tá tendo nenhum problema em relação a isso. E fez também a curva muito bem. Lembrando que quando você dá seta, ele vai desativar o sistema, obviamente, porque ele entende que você quer trocar de faixa. Temos mais uma curva, vou até cair para a faixa da direita, para que o Celta não nos atrapalhe. Já detectou de novo as faixas e ele está mantendo aqui bastante centralizado. Ó, vamos ver essa curva. O caminhão está bem aqui para a esquerda, comendo um pouco da faixa, o que atrapalha a visualização. Mas mesmo assim, ó, fez muito bem. Mais uma curva aqui na frente. Vamos conferir e a gente já chega então à nossa conclusão. Só colocar a mão para ele entender. Eu vou frear aqui por conta desse New Fiesta que tá com uma pressa, né? Mas ó, fazendo também a curva de forma muito precisa, muito boa. Ele dá, às vezes, parece como se fossem umas vibradinhas, umas tremidinhas no volante. Agora ele deu uma leve perdida ali na detecção, mas vocês viram que ele conseguiu voltar rapidamente, né? Então não chegou a desviar o curso com brutalidade ou nada nesse sentido. Mas sempre fiquem atentos, tá? Última curva aqui para direita. Vamos ver como que ele se comporta, ó. Encostei aqui, ele detectou. Funcionando muito bem, mesmo com muito sol aqui na lente, hein? E o legal é que ele pede bastante tempo para manter as mãos no volante, mas aquele alerta vermelho demora bastante. Ele não fica apitando, ou esse alerta sonoro que vocês estão ouvindo, ele demora para aparecer. E isso eu particularmente gosto. Então, sinceramente, de novo, para um carro desse porte, dessa faixa de preço, que hoje em dia 130 não é muito para a realidade atual, tá, do mercado, eu posso dizer que a centralização aqui funciona de forma excelente para um carro dessa categoria. Pessoal, está escurecendo, então eu vou aproveitar esse momento para mostrar o farol alto automático para vocês que esse carro possui. Você já pode ver ali no painel que ele está ali com o símbolo do farol alto automático ativado. E vamos lá então, aqui na nossa estrada de terra, que já virou praticamente um padrão, para a gente ver se ele vai acionar. Como o sensor crepuscular, ou seja, que acende os faróis baixos, já ligou o próprio farol baixo, eu acredito que, se estiver disponível, ele vai ligar também o farol alto de forma automática, mesmo que não esteja assim tão escuro. Agora, o manual informa pra gente que o farol alto ele só funciona a partir de 40 km por hora e consegue manter até os 25. Então, como eu já expliquei no caso de outras assistências, passou de 40 ele vai ativar, até os 25 ele consegue manter e depois disso ele vai ativar novamente só após os 40 de novo. Aqui que tem uma descidinha, ó, vamos tentar passar ali de 40 km por hora, a gente percebe que ele muda até ali o símbolo do farol automático, ele fica verde, significa então que ele está pronto para agir. Agora, quando ficar azul, significa que ele ligou então o farol alto de fato. Agora, como vocês sabem, praticamente todos os carros que a gente já testou aqui no canal, o farol alto automático funciona a partir de 30 km por hora. Então aqui, sendo a partir dos 40, sinceramente não gostei muito não. Eu acho que agora é capaz dele ligar, vamos ver? Até o momento não. Ó, ligou. Ligou automaticamente. Vai ser difícil de passar um carro aqui, mas a função dele sendo automática, quer dizer que assim que ele detectar um carro, ele vai desligar o sistema e depois que deixar de detectar, vai ligar novamente. Agora, vocês podem perceber também que a iluminação desse carro não é em LED. Em LED você tem na dianteira, na traseira não tem nada e na dianteira é somente o DRL, que também funciona como luz de lanterna. Então farol baixo, farol alto, farol de neblina, tudo do tipo convencional mais amarelo, igual vocês estão vendo. Até o momento ele está mantendo ligado, mesmo que a gente esteja abaixo dos 40, porque eu disse que ele mantém até os 25. Agora já desligou.
Por quê? O manual diz que ele considera vias iluminadas. Então, se ele detectar bastante iluminação pública ou até mesmo de dia, por exemplo, ele não vai ligar o farol alto automático porque ele entende que não há necessidade. Em trechos urbanos ele também não liga, até porque é proibido você usar o farol alto na cidade, né? Agora, convenhamos que já poderia ser em LED, né, Hyundai? Faria uma boa diferença, sem sombra de dúvidas. Ele ligou aqui de novo, vou diminuir aqui dos 25, para você ver que ele vai... Ele acabou desligando antes. Eu estava mais ou menos 27, 28 e ele já desligou porque ele detectou o Uno ali na frente. Enquanto a centralização de faixa está funcionando, eu quero aproveitar esse trânsito para a gente citar outros dois pontos bem importantes. Primeiro é o sensor de ponto cego. O manual diz que ele funciona a partir de 20 km por hora e detecta carros que estejam a partir de 10 km por hora. O funcionamento do sensor de ponto cego vocês conhecem bem, né? Então você tem ali dois alertas nos retrovisores. Nesse caso aqui são dois triângulos que ficam vermelhos quando existe um carro no seu ponto cego, e quando você dá seta, esses triângulos eles piscam. O problema é que vocês estão escutando aqui no vídeo todo esse barulho chato, né? Toda vez ele fica apitando. Por quê? Detectou um carro no meu ponto cego, se eu dou seta, além dele piscar ali o alerta no retrovisor, isso sim é normal, ele dá esse alerta sonoro. E eu não achei a opção de desligar esse alerta, só se você desligar o sensor de ponto cego por inteiro. Então, sinceramente, me incomoda bastante esse quesito. E ele vai alertar também, mesmo que você não esteja dando seta, caso você se aproxime da faixa da pista do lado onde ele detectou o carro. Então, por exemplo, detectou aqui na esquerda, se eu estiver comendo a faixa aqui da esquerda, ele vai também apitar da mesma forma. Aproveito o momento para dizer também do sensor de fadiga. O manual não especifica muita coisa, mas diz que ele não emite um alerta quando você tem menos de 4 minutos de condução, ou então nos 4 minutos após ele dar um primeiro alerta para você. Com base na sua direção, se você está deixando muito carro sair das faixas, se ele detectar que você cochilou, que você dormiu, alguma coisa nesse sentido, ele vai então emitir aqui um alerta no painel de instrumentos pedindo para que você faça uma pausa, porque ele detecta que você está fadigado, está cansado. Agora eu quero falar para vocês sobre o alerta de objetos esquecidos no banco traseiro. O funcionamento é bem simples, eu vou tentar simular aqui para vocês. Esse carro ele detecta quando você abre e fecha uma das portas traseiras e ele entende que dessa forma você pode ter colocado uma criança, um objeto, alguma coisa ali nos bancos traseiros. Então vamos supor que você está aqui dirigindo o carro, você fez aqui a sua condução, a hora que você estacionar e então desligar aqui a chave e abrir a porta, ele vai informar ali, verifique a presença de passageiros ou objetos nos assentos de trás. A função é bem simples, mas é legal que esse carro tenha. Falo para vocês também sobre o alerta de tráfego cruzado traseiro. A hora que passar um carro ali eu mostro em detalhes para vocês, mas eu cito que ele tem a frenagem automática para marcha ré e tem também uma outra função de saídas de vagas paralelas. Então vamos supor que você esteja estacionado aqui entre dois carros e você vai sair aqui à esquerda, ele também consegue detectar, então ele vai te avisar ali pelo sensor de ponto cego e se necessário ele vai fazer a frenagem também, assim como saindo de ré, como a gente vai fazer agora. Eu que freiei, mas vocês viram um alerta bastante visível ali no painel de instrumentos, ele pisca até esse desenho aqui do lado esquerdo ou direito, dependendo de onde vem o carro que está atrás. Agora lembrando que para as saídas de vagas paralelas, você tem que estar até 3 km por hora no máximo e o outro carro precisa estar acima de 5 km por hora para que ele possa fazer a detecção. Mas muito legal ele ter até a frenagem automática, isso na categoria de hatches compactos é muito raro. Aliás, na verdade só esse carro tem. Quero citar também o alerta de abertura de porta. Ele vai funcionar enquanto a sua velocidade for abaixo de 3 km por hora e a do outro carro que estiver passando acima de 6 km por hora. Lembrando também que após você desligar o motor, ela funciona por cerca de 3 minutos, mais ou menos. Vamos tentar simular, não sei se algum carro vai passar aqui para que a gente possa mostrar. Mas o funcionamento é simples, ele vai também te alertar quando você for abrir uma porta e ele estiver detectando um carro ali através do seu sistema de ponto cego. Vai passar um carro ali atrás, ó. Perceberam, né? Foi bem rápido aqui, pessoal, foi de última hora, mas acho que vocês conseguiram notar que ao abrir a porta ele dá um alerta sonoro e também pisca, tanto no retrovisor quanto aqui no painel de instrumentos.
Mas vamos lá, o que eu achei sobre essas assistências à condução aqui do Hyundai HB20 Platinum? Sinceramente, gostei bastante, principalmente do centralizador de faixa, que ele é um dos únicos da categoria que tem esse sistema. A gente já testou o Honda City, que também possui, e só funciona em altas velocidades, a partir de 72 km por hora. Aqui no HB20 não, funciona mesmo na cidade. Lógico, não de forma perfeita, mas funciona. E ele consegue fazer curvas, pelo que eu testei durante uma semana, até mais agressivas. Lógico, muito agressivas ele não vai conseguir fazer, mas algumas curvas com base no que eu testei em outros carros, eu pensei que ele não faria e ele fez tranquilamente. Então o centralizador de faixa aqui é muito bom. Todas as funções, na verdade, desse carro funcionaram de forma muito interessante. A única coisa que eu senti falta foi o ACC e talvez um reconhecimento de placas de trânsito, mas esse nem é tão essencial. Agora um ACC seria um destaque ainda maior aqui para o HB20. De qualquer forma, as assistências à condução são um ponto muito positivo desse carro e estão completamente aprovadas. Mas se você já sabe a minha opinião, me fala da sua também, deixa aqui nos seus comentários o que você achou do HB20 praticamente dirigindo sozinho. E é claro, se você ainda não fez isso, se inscreva no canal e ative as notificações, porque teremos muito conteúdo legal com esse carro e também com todos os outros que passam pelo teste de uma semana aqui no canal GT Autos.